Pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal. Tá vindo aí uma quantidade boa de conteúdo e hoje nós vamos falar sobre movimentação de quadril e as condições para você manter seu quadril constantemente solto e livre para poder continuar se movimentando. Antes disso, se inscreva no canal, toque o sininho, comente, compartilhe, compre nossos cursos e vamos que vamos. Pode ficar na guarda aí. Presta atenção, gente. Toda a minha distribuição de peso, estou aqui falando numa perspectiva de quem está por cima, toda a minha distribuição de peso depende de eu entender meu centro de gravidade, entendeu? E a maior parte, uma parte grande do meu peso e do direcionamento depende do tronco, porque se eu quiser virar a minha perna para lá ou chutar para lá, eu aqui de lado tenho pouco, eu tenho que virar meu quadril e meu tronco para onde eu quero que as minhas pernas atuem, e assim é na guarda. Se o quadril do Alexandre estiver virado para lá, como é que ele vai botar as pernas viradas para cá? Não tem como. Então o quadril é uma condição, o tronco dele é uma condição que permite ele ficar móvel, fazer os movimentos que vão manter ele salvo ou não. E a habilidade de você controlar o tronco do cara é o que vai fazer você manter a controle, domínio e conseguir finalizar, porque finalização normalmente é consequência do controle e do domínio. É muito mais difícil você, no caos de uma coisa descontrolada, você conseguir finalizar um oponente. Então, presta atenção. Essa parte aqui do tronco seu tem que estar sempre livre. Por que eu estou falando isso na perspectiva do cara que está por baixo? Por quê? Porque essa é a hora do maior perigo. Do maior perigo. Porque quando você está por cima, você também pode ter o tronco controlado. Porque, por exemplo, se eu estou numa guarda fechada aqui assim, ó, e a Alexandre está me quebrando meu quadril lá, minha postura lá, sobe lá com a postura. Não. Isso, eu estou com o tronco controlado. Meu tronco está controlado. Tá vendo? Ó? Ele botou um peso no meu tronco, ó. Pode soltar. É por isso que as pessoas normalmente escalam a perna o mais alto que elas puderem. Isso. Para manter o meu tronco com peso controlado. Entendeu? É exatamente por isso que o cara começa a quebrar a sua postura. Por quê? Porque como é que ele vai escalar a perna se o meu tronco estiver muito verticalizado? Ele não tem como escalar com facilidade. Por isso que o cara quebra a sua postura e escala a perna exatamente. Entendeu? Normalmente, por que a gente botava na velha guarda que falava, botava um pé, fazia isso e botava um pé na cintura do cara lá, bota lá, bicho. Isso, e fecha bem os joelhos aqui, ó. Porque agora não adianta eu jogar o peso nele mais, ó. Tá vendo? Não adianta mais eu jogar o peso nele. E fazer uma postura, que é o perigo de fazer uma postura aqui, ó. E tomar uma chave de braço, um armlock com ele já escalado. Isso! Então é muito difícil fazer uma postura com o cara nessa situação. Isso para vocês verem que ele está controlando meu tronco, estando por baixo. Agora, quando a pessoa está por cima, se o Alexandre não fizer os movimentos certos, ele vai ficar chapado de costas no chão com a parte mais pesada do meu corpo em cima dele, que é o meu tronco. E lembra sempre, o peso não é só o do meu tronco, porque tem a força da minha perna empurrando o peso. Por isso que o cara fala 100 quilos. Olha, tem cara de 60 quilos, então não poria 100 quilos, mas ele põe, por que ele coloca? Porque ele tem o vetor de força da perna que empurra esse peso para cima. Por isso que não posso fazer um controle lateral aqui com o quadril no chão. Por uma coisa óbvia, eu vou deixar o quadril dele solto para ele sair. Então você tem que entender a perspectiva como é que fala? Do movimento, como que você faz para deixar o seu tronco cada vez mais solto por baixo. Então, se você toda hora que chega numa meia guarda, aceita com facilidade você ficar de costas, principalmente se você já fica assim. Aí não, aí você abriu todo
o ponto para o cara botar o peso. O cara que faz a meia guarda mais certinho, ele faz de lado e muitas vezes com um escudo. Por que a galera usa o escudo? Para não me deixar ganhar esgrima, porque agora ele pode até levantar o braço aqui, ó, que eu não tenho como aprofundar. Lembra que eu falei, fiz um vídeo explicando que a esgrima boa é a esgrima aprofundada. A esgrima que não é aprofundada, ele pode até me pegar no chave de... E aqui ele tem esse controle, ó. E ele consegue ficar de lado. E o meu peso não está sobre o tronco dele, ele está me mantendo numa distância. Por isso que eu preciso sempre colocar o cara de costas no chão. Por isso que muitas técnicas mostram na hora de mostrar, aí se faz assim, faz o cara ficar de costas no chão. Por quê? Porque isso abre o lugar onde botar o peso. Porque eu não posso botar o peso com ele de lado. Mesmo sem um escudo, eu não posso fazer isso, porque ele ganha a esgrima e isso. Com o escudo é pior ainda, porque aí não adianta mesmo botar o peso. Por isso que as pessoas levantam, se ajeitam, para quê? Para botar a pessoa de costas no chão. Aí ele vai conseguir, ele vai ter, por quê? Porque o escudo agora verticalizou, porque o escudo lateralizado é esse escudo que te impede de progredir para o tronco dele. Ó. Quando o escudo fica verticalizado, começa a aparecer os corredores para você passar. E você começa a botar o peso em cima do quadril dele, que é onde prende ele. É claro que ele não pode deixar isso, porque ele vai ter que me desequilibrar para soltar o quadril dele e começar a fazer a guarda e se soltar toda hora. Por isso que às vezes a pessoa que está iniciando, ela tem a técnica, ela aprende com o professor a técnica, aí ela quer fazer, mas ela esquece que ela precisa manter a distância e no time ela encaixar a técnica. Porque se perder isso, você fica sem a situação que te coloca, que faz a técnica encaixar. Então é muito importante você entender a questão de você estar sempre liberando o seu quadril. Por isso que todo dia, normalmente na maioria das escolas, o cara faz fuga de quadril para trás e para frente, sentado e deitado. Porque quando você está, vem agora aqui, ó, quando você está sentado principalmente, é uma condição que permite meu quadril estar sempre fora do peso dele. Porque quando eu estou fazendo guarda de costas no chão, entendeu? Ele tem a perspectiva de verticalizar o peso em cima de mim com mais facilidade. Quando eu estou sentado, ele não tem essa perspectiva. Se ele levanta demais o tronco, eu começo a entrar debaixo das pernas dele. Seja para ir para X, para um on-leg X. Entendeu? O medo aqui é sempre o cara correr para suas costas, mas aí é o seu quadril, ó. Tá vendo? Felipe, mas ele insistiu de correr para cá. Você vira e solta seu quadril, ó. Antes de encaixar sua posição. Entendeu? Então, por exemplo, acontece muito, o cara tá lá segurando sua perna aqui, assim, quase em cima de você, aí o que o cara faz? Abraça lá, agora ele vai subir para cima do... Isso! O peso vai cair em cima, o que é o melhor você fazer? Volta lá, porque aqui eu não criei a condição para tirar meu quadril. Agora, se ele prender minha perna aqui, ó, e eu, em vez de abraçar ele lá, escorar ele, tenta subir agora, tá vendo? Ó? Agora eu tenho a condição, ó, vai jogando o peso para cima, ó, de escapulir e ficar de frente para o meu oponente de novo. Por que muita gente, principalmente no sem kimono, escolhe fazer a guarda sentado? Por uma questão também de não ter o pano, né? Porque a guarda-aranha me permite colocar aqui, agora sem kimono não permite. E também porque me permite escapulir. Habilidade, né? Do peso do cara. Então, quando o Alexandre jogar o peso em cima de mim, eu vou estar sempre isso. Se ele correr para um dos lados, eu vou estar sempre podendo escapulir, ó, para um dos lados. Um dos grandes erros de quem corre para as costas aqui, em vez de fazer essa saidinha aqui, o cara faz isso, ó. Ele está vindo com o peso para cá, ele bota o peso e faz isso para repor a guarda. É a pior coisa que você pode fazer, porque você está fazendo... colocando as costas no chão e fazendo o seu quadril ficar preso. Então, toda vez que ele, estando em pé ou estando no chão, pode ficar em pé. Corre para as minhas costas. Que é isso? Tá vendo? Acontece muito o cara querer fazer uma guarda toreada daqui.
Poxa, é a pior coisa, porque também te dá o leg drag. Mas vamos dizer que ele conseguiu segurar a sua perna e vai correr para um dos lados. Você, ó, solta o quadril, ó. Tá vendo? Ele continua correndo para lá, ó, ó, ó. Você solta o peso, ó. Tá vendo? Usa ele, vai saindo o quadril, ó. Se ele correr pro lado de cá, você já tá virado para esse lado. Se ele correr pro outro lado, você pode inverter, ó. Ah, Filipão, agora ele vai correr para lá. Fujo meu quadril e volto de novo. Tô fazendo até mais desconectado dele, porque normalmente tem muita gente que faz isso com a mão na gola. Para se Alexandre passar o queixo por cima da minha mão aqui, eu ainda poder pegar ele no estrangulamento. Agora eu só tenho como fazer isso porque o meu quadril tá o tempo todo. Então, por exemplo, eu quero estrangular o Alexandre aqui, ó. Mas eu tô vendo que o peso dele já passou um pouquinho aqui, assim, ó. Chega mais pra frente. Isso, ó. Eu já tô começando a ficar de costas no chão, ó. Não vai dar tempo. Aí eu saio, me recoloco de novo no ponto e começo a fazer a minha técnica. Para você ficar sempre com o seu quadril solto. Solto. E quando você está por cima, pode ficar por baixo aqui, ó. O ideal é que você use seu quadril para poder movimentar o tronco dele, para você usar o seu tronco. Então, se eu estou aqui em cima dele, aqui, ó, se eu quiser jogar o tronco do Alexandre para lá, o meu quadril, ó, que vai fazer isso. Ó. Tá vendo? O meu quadril, ó. Agora, se eu estabilizo o meu quadril e quero fazer isso com a minha mão, aí ele vai ficar com o tronco dele livre. Então, o ideal é que eu use o meu peso para jogar o quadril dele para um lado ou para o outro. Ó. Porque senão eu fico usando o meu quadril só para parar. E o pior lugar para você botar o seu peso é na sua própria base. Você tem que estar com vetor de força empurrando. Parte da minha base tem que ser na pessoa, porque aí o meu quadril, ó, começa a jogar ele para um lado ou para o outro. Sempre tem o que me pergunta, ah, mas ele vai te jogar para lá. É muito difícil ele conseguir fazer isso. E o ombro dele vai ficar preso, porque eu vou deixar o peso aqui, posso até botar uma mão, tenta me jogar para cima aí, não vai. Ó. E aí o meu quadril ainda consegue ó, jogar ele para um lado ou para o outro, ó, adiantar uma perna, tirar uma perna dele. Ó. Tudo com o quadril. Ó. Por quê? Porque o tronco dele ficou preso e aí o quadril dele ficou limitado. Agora, se eu boto o peso na minha base, fico com o meu quadril estabilizadão. Pô, tô aqui estabilizadão. Ninguém me tira daqui. É, mas o cara tá solto, pô. Se ele botar o pezinho no chão, já pronto. Acabou. Tá vendo? E aí, o que muitos fazem quando o cara faz isso? Senta na própria base e deixa o cara solto. Exato, ele vai sentar. Porque ele quer prender a perna do cara, ele senta. Qual era o melhor? Na hora que ele saiu lá, bum! Cobertor de chumbo. Para eu poder usar meu tronco e minhas mãos, eu fico estabilizando meu tronco. Claro que ele vai me empurrar aqui com tudo isso, e aí eu vou jogando os vetores de força para cima dele. Agora, se eu fico igual um doidão aqui, segurando nele e jogando peso, aí eu vou cair. Então, a mobilidade do meu quadril depende das minhas bases na frente. Ó. Se eu não quero usar a mão na perna, eu tenho que usar essa mão nele. No tronco dele. Entendeu? E aqui as esgrimas começam a aparecer. Então, quadril, gente, tanto por baixo quanto por cima, você tem que ter o seu quadril sempre móvel. Móvel. Só que quando você está por cima, você usa o seu quadril para prender o quadril do cara. E quando você está por baixo, você tem que soltar esse quadril toda hora. Para você poder controlar o tronco do cara, o centro de gravidade dele. Beleza, galera? Osso!